Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Gomes do Envelhecer com Saúde. Estamos aqui com toda a equipe do Envelhecer com Saúde novamente reunida para mais um episódio do podcast Envelhecer com Saúde. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito, mas muito comum, que é polifarmácia e, por tabela, a gente vai falar também sobre desprescrição. Estou aqui com toda a equipe reunida, Rafael e Eduardo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. É isso aí, pessoal. Hoje um tema muito rico para a geriatria. A gente vive disso aqui, né? Desprescrever é o que dá mais prazer para o geriatra. E eu vou começar com uma frase de impacto que eu vou explicar ao longo da nossa conversa, que é o seguinte: para quem tem martelo, tudo é prego. Eu ouvi isso recentemente, eu adorei essa frase. Depois eu explico mais. Rapaz, tu vai ter que explicar essa história bem. Se fosse muito além. Não, é fantástico. Depois ao longo do podcast, eu espero que você dê a resposta aí. Fig, muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, vamos embora. Estávamos com saudade aqui de reunir a equipe e para fazer um podcast. Fig ainda continua, para quem está só ouvindo, Fig continua ainda aqui completamente atento. Tá certo, ele tá certo. Talvez quem esteja errado somos nós. Mas tá vacinado, tá tudo vacinado. Estamos vacinados, a gente tá mantendo uma certa distância aqui. Mas muito bem, Fig, prazer eu tô também confiando que os dedos dele caíram. Revê-lo. Bom, então hoje a gente separou um tema, cara, para quem cuida de paciente idoso. Qualquer profissional de saúde que lida com idoso tem que estar com isso, não diria nem no cérebro, na medula. Não, né? claro. Tem que ser medular esse tema, polifarmácia. Né? Porque polifarmácia, de fato, é algo muito comum. Eu duvido se algum de vocês aqui, algum de nós aqui, passa uma tarde no consultório de geriatria e não se depara com a situação de polifarmácia. Isso é o dia a dia. Às vezes é tão comum, é tão corriqueiro que a gente nem percebe o que a gente está fazendo, né? E a importância daquilo. Mas, na verdade, por definição, diz aí, Fig, pra gente, o que é, por definição, polifarmácia? Então, polifarmácia, por definição científica, técnica, os trabalhos utilizam, geralmente, quando o paciente utiliza mais, o idoso no caso, mais de 5 medicações na prescrição. Então, a gente costuma dividir. E tem outras definições, né, que a gente pode expandir esse conceito, mas a principal, até para quem vai fazer a elaboração do trabalho acadêmico, tá? Mas não obrigatoriamente está vinculada somente a essa questão. Você pode ter polifarmácia como um remédio em que o paciente não tenha a prescrição adequada para o tipo de efeito que se deseja, ou justificativa. Ou seja, basta um remédio bola fora, né? Um remédio nada a ver, que a gente já pode dizer que existe um remédio em excesso. Porque se não tinha... De 5 em diante... 5 ou mais medicações, ou um remédio que seja nada a ver. Ou seja, um remédio que não tem indicação, que está ali sobrando. Né? Ou seja, talvez não fosse poli, seria medicação inapropriada, mas ainda assim é uma das porque você pode ter ali tem. 3, 4 medicações, não complementar os 5, mas uma delas ser fora. Então você estaria fora do conceito acadêmico, mas dentro do conceito de polifarmácia. E Rafa, eu comentei aqui que eu duvidava que algum de nós passávamos uma tarde no ambulatório sem nos depararmos com polifarmácia. Você tem aí alguns dados epidemiológicos, né, que são até marcantes. Não, é muito impressionante. Inclusive, pelo menos tem um trabalho do JAMA de 2018 que ele mostrou que pelo menos 20% dos pacientes que têm medicações, eles têm algum remédio inapropriado. Na prescrição. Você já vai fazer lá 20% de chance de você estar errando na prescrição. Então isso muito é culpa nossa. Às vezes a gente está ali no intuito de querer fazer alguma coisa para o paciente e passa uma medicação que não tem, na verdade, indicação. 20% já nasce errado. E se a gente pega aí alguns dados americanos que colocam que pacientes muito idosos, quase mais de 50% dos pacientes acabam utilizando uma polifarmácia. E se a gente vai para um cenário, por exemplo, de pacientes idosos institucionalizados, né, residentes de ILPI, Instituição de Longa Permanência, a média de quantidade de medicações de idosos em LPI chega, eu vi no estudo, a 12 medicações. Veja, a média, eu estou falando da média. Eu acho que deve ter algum lugar que é 100% de polifarmácia. Com certeza. Então... Eu tenho outro dado muito legal, que ele diz o seguinte: 90% das pessoas em que a gente perguntar se toparia retirar um remédio, toparia tirar o remédio. Então, o pessoal lá nos Estados Unidos fez a pesquisa, né? Só, olha, se o médico dissesse que você poderia não tomar uma dessas medicações, você gostaria? Gostaria. Então, 90% topa. E olha,
Olha, eu digo até mais. No consultório, eu com frequência recebo pacientes que chegam para mim. Olá, dona Maria, por que devo a honra aqui da sua presença? Ele disse, olha, eu vim aqui para você tirar remédio de mim. Adoro. Né? Porque eu estou usando aqui uma sacola cheia de remédios. E por falar em sacola, eu me lembro muito, me veio agora à mente, meu avô. Né? Eu tive um avô presente na minha vida durante muitos anos. Ele faleceu há poucos anos atrás, chamava-se Djalma. E vovô Djalma, ele morava no Rio de Janeiro e vinha todas as férias de julho e janeiro, ele ficava aqui com a gente em Recife. E aí eu me lembro de uma cena, era próximo do Natal, ele vinha aqui, normalmente ele passava o Natal com a gente, vinha antes do Natal, e aí eu me lembro de uma cena, ele com a sacola de remédios dele, ele colocou debaixo, assim, em cima dos ombros, e simulando Papai Noel. Estou aqui, Papai Noel com a sacola de presentes, eu aqui com minha sacola de remédios. Olha né? Eu me lembro que ele usava várias medicações, uma polifarmácia, literalmente. Então eu me lembro muito bem dessa cena aí do meu avô Djalma. Lembrar só também do conceito de polifarmácia racional, né? Não quer dizer que a gente vai demonizar todo tipo de medicação que o paciente idoso utilize. Eventualmente ele tem mais de 5 medicações e aquelas ali são necessárias e prescritas para ele. O que a gente tem que estar vigilante são aquelas que não são adequadamente apropriadas, que não estão com indicação precisa, ou que eventualmente por uma casualidade do idoso, como efeito adverso ou uma limitação do tempo de vida, a gente precisa retirar a medicação. Perfeito. Polifarmácia racional, eu costumo muito dizer isso lá para os residentes. Esse paciente idoso aqui está fazendo polifarmácia, mas infelizmente a gente olha para um lado, olha para o outro, olha, faz ali aquela avaliação. Infelizmente não tem onde tirar. É hipertenso, é diabético, tem insuficiência cardíaca, tem uma doença coronariana, já infartou, tem uma fibrilação atrial, poxa vida. De fato, às vezes é difícil, não tem como a gente tirar leite e pedra. Exato. E assim, esse paciente é quase que uma sequência de eventos, são doenças diferentes, mas que estão muito relacionadas e elas precisam ir adicionando. E às vezes você tirar alguma dessas medicações, você pode estar fazendo uma má prática médica, né? Exato. Lembrar das razões dessa polifarmácia, que são importantes, né? Que são razões certas ou erradas. Então, se ele tem multimorbidades, pode ser que ele precise de todos esses remédios, mas às vezes a gente pode até puxar um ou outro que de repente não seja o tempo correto para a instituição da medicação. Se ele de repente for uma polifarmácia, como geriatra, às vezes o pessoal chega no consultório, o paciente, doutor, eu queria que o senhor regesse um pouquinho essa orquestra de tantos médicos, que ele tem ido para vários médicos, e a gente queria uma pessoa que unificasse esses pensamentos e pudesse dialogar comumente com todos os profissionais. A MG não pega a vareta, né? E aí essa ida aos vários médicos, às vezes, pode gerar uma polifarmácia nesse sentido e você conseguir conjugar melhor as medicações. Frequentemente isso é uma causa, né? É questão de prova até, né? Cada médico cuida da sua doença, né, entre aspas, e prescreve a sua medicação. Exato. Né? E aí acaba que no final das contas o idoso está lá usando... Aí talvez eu possa falar da minha frase do começo. Você veja, para quem tem martelo, tudo é prego, né? Então você vai para o médico, ele quer fazer alguma coisa por você. Perfeito. Né? O médico não sabe fazer terapia manual, a gente sabe fazer orientação, que às vezes o paciente está meio abusado, não quer ouvir, ou o médico está com pressa, quer passar nas carreiras e a orientação demora, mudança de hábito demora, então nada melhor do que você passar uma medicação, né? Coisa mais simples, você abaixa a cabeça, escreve ali o nome da medicação e você dá a martelada, você dá a canetada. Então a gente tenta medicalizar tudo. Em algumas situações, eu converso isso na própria residência, que a gente trabalha lá com residentes em processo de formação, que infelizmente nós invertemos os capítulos de tratamento e começamos pela parte medicamentosa. Quando na geriatria funciona muito bem, tanto quanto a parte de tratamento não medicamentoso. Exato. Às vezes com efeitos Muitas maiores. vezes funciona até melhor. Temos vários muitas das nossas exemplos. doenças são de hábito, né? É de hábito. E a gente, assim, isso é uma crítica a nós médicos como um todo, de que a gente tem aquela velha ideia ainda, né? De que, se o paciente vem a mim e vem para consulta e eu não prescrevo nada, eu não estou fazendo nada. Que médico sou eu? Que médico sou eu? Né? O que vai perder o paciente. Então o paciente veio para mim, ele tem que sair desse consultório aqui com pelo menos uma medicaçãozinha. Né? Então, muitos têm essa filosofia e essa filosofia acaba sendo errada. Né? Tem uma frase bem engraçada que um dia desse a gente viu, a gente compartilhou entre a gente, que é: prescrever uma medicação é como uma felicidade do casamento, mas desprescrever uma medicação é a agonia do divórcio. Né? Então, acaba sendo muito mais fácil
prescrever uma medicação do que desprescrever. Desprescrever uma. Não é incomum o próprio paciente chegar no consultório e dizer, doutor, você não vai prescrever nada. Exato. Né? Então, existe também a questão cultural arraigada na nossa Agora população. eu vou te dizer, talvez tenha melhorado um pouquinho recentemente, porque as coisas estão ficando tão caras que alguns pacientes estão pensando assim, doutor, tá muito caro, tá pesado, são muitas medicações, tem outras coisas. Será que não dá para tirar algum desses aí, não? Eu tenho uma aula que eu boto, que toda vez eu coloco uma foto, que a paciente tinha 23 medicações. 23, eu tenho ela aqui. É uma coisa incrível. E para tirar aqui um ou outro é difícil. Isso gera até uma amizade deles com o pessoal, às vezes, de Farmácia, farmácia, né, que já cede a medicação, às vezes, sem a receita. Por já conhecimento de tudo que aquela paciente precisa. Né? Eu brinco dizendo para alguns pacientes, minha nossa senhora, dona fulana, a senhora virou sócia da rede de farmácia tal, né? A senhora é a principal acionista dessa empresa, né? Bom, aí, além de... Essas são talvez as principais causas, razões de polifarmácia, né? Ida a vários médicos, multimorbidades, como Perfeito. o Eduardo já falou aqui, a nossa crença como médico, equivocadamente, de que eu não estou fazendo nada se eu não prescrever alguma medicação. Então, essas são talvez as principais razões. E quais são, pessoal, as principais consequências, riscos associados à polifarmácia? Por que é importante a gente estar falando sobre esse tema aqui, nesse podcast? Olha, é fácil a gente pensar que interação medicamentosa é uma coisa presente. Todo mundo fala, mas doutor, essa medicação eu posso tomar junto com essa outra, então interação medicamentosa é a primeira coisa. Quanto mais medicação, maior a chance de interagir uma com a outra. Tem vários sites, aplicativos que a gente pode colocar lá, Interaction Checker, e você pode ver lá se eles têm interação ou não. Agora, tem uma coisa interessante que eu gosto de frisar sempre, eu converso isso com meus pacientes, que o corpo da gente vai mudando com o passar do tempo. E eu me lembro do paciente, essa semana ele falou comigo, ele disse, mas doutor, o senhor vai tirar essa medicação? Eu sempre tomei, nunca tive nenhum problema com ela. Faz 20 anos que eu tomo. Eu disse, mas seu fulano, o senhor nunca tinha tido 86 anos antes. É a primeira vez. Aí ele calou a boca e disse, é verdade. Things change, né? Ele disse, é verdade. Ele disse, pois é, então... E assim, é outra coisa, mas doutor, eu nunca tive nada. Eu disse, olha, pra gente ter alguma coisa, a gente precisa nunca ter tido nada. Porque antes de você ter, você precisa não ter. Então, a gente, pra evitar, vamos lá tirar. Então, o corpo da gente muda e a gente precisa estar adequado ao envelhecimento e retirar as medicações. Então, uma medicação que funcionou muito bem e foi bem tolerada no passado, agora pode não ser mais. Exato. Né? O tempo de um diazepínico no corpo, a gente sabe disso, essa informação velha, fica muito mais tempo, né? Acho que os principais, como chama a atenção de riscos da polifarmácia, os dois principais que a gente poderia puxar ali na lista, seria o risco de queda, que o paciente tende a aumentar o risco de queda com essas polifarmácias. Tem vários estudos mostrando que polifarmácia está associada à queda. E risco de perda cognitiva, onde o paciente se queixa muitas vezes com essa perda de memória, todo mundo se incomoda com isso, mas pouco se lembra às vezes que pode estar justamente a causa na polifarmácia. Principalmente quando associado aí 2, 3 medicações psicotrópicas, né? Ou medicações, por exemplo, medicações com efeito anticolinético, que é muito comum a gente se deparar no dia a dia, né? Outra coisa também, vocês já falaram aí, né? Aumento de efeitos colaterais, aumento de interações medicamentosas, aumenta também a chance de não adesão. Porque na medida em que o paciente tem que fazer 10, 12 medicações, aumenta a chance de 1, 2, 3, quem sabe mais, ele não utilizar. E às vezes ele não está utilizando a medicação que ele realmente precisava estar utilizando. Eu vou te dizer, não tem quem aguente. Pelo amor de Deus. O cara fica de barriga cheia de tanto tomar remédio e água para o remédio. É o idoso que infartou, que teria que tomar aspirina, e aí se prescreve vitamina D dentro da sua trajetória, às vezes talvez não precisasse, e ele lembra de ficar tomando a vitamina D e esquece de tomar aspirina. Exatamente. E quanto mais medicação, também aumenta a chance de efeito colateral. Né? Se eu tenho ali 10 medicações utilizando, eu estou exposto a 10 substâncias diferentes, cujos cada uma delas tem seus possíveis efeitos colaterais. Acha qual foi? Aqui deu? Aí é difícil a gente saber qual foi, muitas vezes. Tem trabalho mostrando aumento de mortalidade, tá? Em pacientes que fazem uso de mais medicações. Aí a gente não tem como tirar uma conclusão exata se ele morreu porque ele estava usando mais medicações ou porque ele tinha de fato mais doenças, né? A avaliação às vezes nem sempre muito fácil. Enfim, e no final das contas acaba aumentando o custo também. Né? Se o paciente usa muitas medicações,
A gente sabe que cada uma delas tem um preço, um valor, acaba no final do mês, boa parte da aposentadoria daquele idoso ele gastando em medicações. Aumenta o risco de internação hospitalar. Isso. Alguns estudos até apontam que a pessoa vai gastar, tem chance de gastar até 70%, 80% da aposentadoria com a área de saúde, desde pagamento de planos até medicações que ela vai precisar. E, eventualmente, quanto mais se reduzir isso, mais vai ter para você fazer as suas outras atividades. E aí, uma coisa que é muito comum e a gente não pode deixar de falar quando a gente está falando de polifarmácia é a chamada cascata de prescrição, né? O que seria, Rafa, diz aí pra gente, a cascata de prescrição? Olha, a cascata é uma das coisas mais mágicas da prescrição médica na geriatria. Porque quando você prescreve um remédio com intuito positivo, ele pode vir associado a efeitos colaterais, como a gente conversou aqui agora. Então, eu vou dar uma cascata que eu gosto que é da amlodipina. Você faz um bloqueador de canal de cálcio e você faz edema de membros inferiores. A gente sabe, é um dos efeitos colaterais, é inofensivo, não vai fazer nada, né? Muito comum. Beleza, fica inchadinho ali, mas às vezes pode incomodar um pouquinho, dói, ficar com as pernas pesadas. Mas ok, o paciente deita para dormir, né? E quando ele deita para dormir, você ali nivela os níveis pressóricos, a pessoa fica, aquela água se distribui, que estava acumulada nos membros inferiores. Melhora o retorno venoso. Você perfunde melhor o rim, você urina mais. Então você vai ter poliúria à noite. E às vezes você está tomando junto um benzodiazepínico para dormir, esse paciente vai agora levantando 4, 5 vezes, muito mais exposto à queda. Então ele cai e fratura um fêmur. Eita, foi o quê? Foi o destino, né? Mas de repente, se ele não estivesse usando aquela medicação, ele poderia não ter acontecido isso. De repente até ele teve uma hipotensão postural também. Hipotensão postural. Né? Mas, por exemplo, o paciente que começa a utilizar um diurético, tá? É um hipertenso, usa um diurético tiazídico e já tinha uma hiperatividade detrusora, e aí começa a usar o diurético tiazídico, tem uma incontinência urinária. Aí vai lá para doutor fulano, vai para um urologista com incontinência urinária, não se percebe que aquele sintoma novo foi por conta de um efeito colateral da medicação, aí se prescreve o quê? Uma outra medicação para tratar aquele sintoma, né? Aí prescreve, por exemplo, um antimuscarínico. Aí o seu antimuscarínico, o paciente começa a utilizar o antimuscarínico, tem lá o quê? Uma constipação. É um efeito anticolinéstico, constipação. Aí vai lá e usa um laxativo. Exato. Tem um laxativo, aí tem um quadro diarreico. E aí começa-se uma cascata de eventos. Então, regra básica quando você está cuidando de um paciente idoso. Sempre mesmo que surgir qualquer novo sinal, sintoma diferente no idoso, avalie se aquilo ali não é decorrência de o efeito colateral de alguma medicação. Porque muitas vezes o que acontece é a cascata de prescrição. Se surge um novo problema por um efeito colateral de uma medicação, e ao invés de se corrigir tirando aquela medicação, se dá uma nova medicação para tratar aquele efeito colateral. E essa nova medicação, por sua vez, tem seus possíveis efeitos colaterais. Aí tem um outro efeito colateral dessa nova medicação, se faz uma outra medicação. E assim por diante, aí nós temos formada a cascata de prescrição, que contribui para eventos adversos no idoso, contribui para a polifarmácia, né? Então, para a gente minimizar a polifarmácia, lembrar sempre, pessoal, não vale sempre a pena a gente frisar isso. Qualquer novo sinal, sintoma no idoso, avalie sempre a possibilidade daquilo ser um efeito colateral de droga. A gente entra então no ponto que é o que fazer para evitar a polifarmácia. Né? Esse primeiro ponto, o Daniel bem comentou, né? Na vigência de um sintoma novo, sempre rever a medicação que o paciente utiliza. Você pode até, não obrigatoriamente, ter que esperar um sintoma novo para rever polifarmácia. Você pode combinar com o paciente que uma vez no ano ele traga a lista de todos os remédios. Alguns pacientes até vêm já com aquele saco de despesa na sua mesa. Você pacientemente vai justamente fazer o rol de toda aquela lista que ele toma. Lembrando que muitos pacientes até fazem uso de fitoterápicos e outras medicações que ele não considera remédio. Boa, bem lembrado. Isso bem tem lembrado. que ser... O americano chama isso de over the counter, né? Por cima do balcão, né? Que é justamente o que você chega na farmácia, que você compra, independentemente de ir no balcão pedir através de receita. A gente tem até um rol de medicações mais restrito que o americano. O americano tem uma amplitude muito maior, mas a gente tem over the counter. E às vezes o paciente não considera aquilo como medicação e não
traz isso à tona na consulta, não diz para o médico, e pode muitas vezes essas medicações over the counter ter efeito colateral ou interação medicamentosa, né? Como tem até as medicações de formulação, farmácia manipulação, que você identifica, às vezes, até ali dentro, diurético, hormônio tiroidiano, nas prescrições, às vezes, são feitas para alguns pacientes. E pode estar escondido ali um efeito colateral da medicação. E às vezes a gente nem conhece. Não. Uma planta de não sei o que não sei o que, a gente nem sabe, isso é. E aí? Então, a revisão de medicação a cada consulta, como o Gomes estava frisando, é importantíssima. Isso. Atender um paciente idoso, eu normalmente começo a consulta, obviamente após me apresentar, mas começo a consulta, principalmente quando é a consulta de retorno, né? A consulta subsequente, sempre vamos revisar a lista de medicações. Eu boto lá o cabeçalho com as hipóteses, né, os problemas, e logo em seguida, em uso de... Aí saio listando as medicações, né? Então, muito bem. Revisar sempre medicação. Sempre. E é sempre bom fazer o paciente perguntar. Eu faço isso toda vez. Me diga qual é que você está tomando. Mas o senhor não tem aí? Às vezes ele diz, né? Se eu tenho, mas não vou lhe mostrar. Me diga o que é que você está fazendo. Porque às vezes o paciente diz, você está tomando a S? Estou tomando a S. Aí está tomando o beta-bloqueador? Estou tomando, o bisoprolol, bem direitinho. Tá certo. E aí, continuando assim no tema, né? O que fazer para evitar essa polifarmácia? Então, considerar também medidas não farmacológicas, como a gente já citou aqui. Né? De você tentar, de repente, ir para a medida não farmacológica, tirando aquela medicação específica que, de repente, pode não ter sido tentada a questão da medida não farmacológica. Perfeito. E como a gente disse, tem várias situações. Se a gente for colocar aqui, insônia, tratamento de primeira linha de insônia não é medicação. As principais diretrizes já colocam isso, medidas não farmacológicas, higiene do sono, terapia cognitivo-comportamental. Outra coisa, osteoartrose, né? Osteoartrose de joelho, muitas vezes não é medicação, né? Fisioterapia, né? Perfeito. Não, exato. E assim, por exemplo, atividade física para um paciente obeso que está ali com a hipertensão, difícil controle, 4, 3, 5 remédios. E, poxa, às vezes se ele perder peso, a gente consegue reduzir aquelas medicações, sabe? Então, e eu gosto de dizer isso, às vezes a gente tem um problema, não consegue dormir, isso não é falta de medicação, isso é falta de educação. Sabe? Então, não, Papai do Céu não programou a gente para, não, porque eu não estou tomando remédio e a gente precisa dormir. Ele não programou todo mundo para ter um remedinho para dormir ali, não. A gente é para dormir sem medicação, a gente é para viver sem medicação. Quer ver uma coisa que, ainda falando ainda de medidas não farmacológicas, Fig, que eu costumo dizer muito para os meus pacientes, água, né? Eu digo muito a alguns pacientes, olha, tem um tratamento aqui que vai resolver vários dos seus problemas, que é bem baratinho, chama-se água. Então, quantas vezes a gente tem um paciente constipado, que faz infecção urinária de repetição, né? Que tem hipotensão postural, né? Que está desidratado, que água vai resolver, vai dar um tiro só, vai matar 2 coelhos, 3 coelhos numa cajada só, né? Então é mais um exemplo. Até para efeito de medicação diversa, inclui a questão da água por volume de distribuição, né? Mas isso é outro tema para outro momento mais complicado lá na frente. Mas é muita verdade. Minha mãe ficava brava comigo que quando eu estava na faculdade, ela, meu filho, eu tô com isso aqui, tô com isso, não ia beber água. Tudo eu dizia que era beber água. Outra coisa também para que a gente pode fazer para evitar a polifarmácia, né? Considerar a expectativa de vida versus o tempo de espera de benefício da medicação. Boa. Esse é top. Né? Então você tem que entender na hora que você prescreve o remédio qual é o tempo esperado de benefício. A gente tem no Instagram colocado uma tabela bem interessante, é difícil de ser achada, que pontua alguns tempos de benefícios relacionados à medicação como bifosfonato, medicação para colesterol. Você tem que avaliar a expectativa de vida do seu paciente, né? Poxa, e comparar com o tempo de espera para o benefício. De que adianta eu prescrever uma medicação que só vai começar a surtir efeito daqui a 5, 10 anos, se a expectativa de vida daquele meu paciente idoso ela é curta, né? Ele não vai viver tempo suficiente para vir se beneficiar daquela medicação. Então, muitas vezes, a gente atende lá um idoso super frágil, multimórbido, né, consequentemente com a expectativa de vida curta, usando lá 3, 4 antidiabéticos orais para objetivar uma meta terapêutica agressiva de hemoglobina glicada. Ele não vai se beneficiar daquilo, né? Então, a gente sabe que para reduzir complicações microvasculares no diabetes, por exemplo, com tight control, controle rigoroso, são aí 8, 10 anos para isso. Então, você tem que considerar isso. Muito bem lembrado, Fig, para a gente tentar diminuir a polifarmácia. Acho que o exemplo clássico desse paciente é o paciente institucionalizado.
né? Aquele paciente que o tempo de vida dele ele vai ser menor, provavelmente, do que o benefício de algumas medicações, principalmente, é um foco até dos artigos mais recentes e de temas também que são desafiadores na geriatria, o uso de medicações para fibrilação atrial, os anticoagulantes. Então, a gente vê esse tipo de prática realmente institucionalizada. Rafa bem frisou que até 20% das medicações, principalmente no institucionalizado, o uso de anticoagulante, quando você vai ter uma expectativa de vida limitada, ele vai estar sobre risco, na verdade, de eventos de sangramento, precisando, às vezes, de ter intervenções. Eu acho que vem aí aquilo que você puxou da outra vez, o NNT, né? Qual é o NNT para esse paciente aqui? Será que a gente vai ter tempo de atingir ali um benefício, né? Perfeito, né? Perfeito. Tem até um site que é o DNNT, né? Se a gente talvez colocar uma imagem dele para ajudar o pessoal para se localizar rapidamente, só para... a gente pode colocar vai colocar na descrição. Na descrição, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí. Então, você pode botar nesse site várias medicações, ele vai dar os trabalhos em que essas medicações foram pautadas, os números de benefício. A gente botou aspirina para prevenção de primeiro infarto ou AVC, e você vê que você vai ter um NNT ali para benefício, vai ter que tratar quase 1.600 pacientes para problemas de prevenção cardiovascular, para somente um paciente se beneficiar. E você tratando ali praticamente esse paciente, de 1 de 3 mil vão ter algum efeito maléfico da medicação. Então, você vê que não é uma coisa que seja interessante utilizar, dado essa então, talvez do benefício. Isso faz a gente ficar um pouco mais tranquilo quando aquele paciente ali que tem indicação, por exemplo, teve um AVC, teve um infarto, a gente tem que fazer o AS, beleza. Mas ele sangrou, e a gente vai tirar com um peso enorme do coração. Mas, poxa, se aquele paciente é frágil, tem uma expectativa de vida reduzida, tem já muitas morbidades, talvez a retirada daquele AS não seja um crime tão capital, sabe? Então, é você desprescrever, não a medicação errada, porque está muito bem indicado, a gente sabe que o AS vai ser bom, mas, de repente, para ele pode ser ruim. Sim. Isso acontece com estatina também. O paciente tem doença coronariana, mas aí faz uma estatina, sente muita dor e não consegue andar porque está muito sofrido. Poxa vida, talvez ele precise de retirar essa medicação. Aí a gente junta dois temas no seu comentário, Rafa, que é o avaliar se as medicações estão alinhadas com o objetivo do paciente. Isso! Primeiro. Boa. E o segundo, o que funcionou antes ainda funciona? Nesse alinhamento, a gente consegue, então, desenhar esse tipo de Isso, porque muitas vezes a gente está ali, o médico prescreve uma medicação com um objetivo que está completamente desalinhado com o objetivo do paciente. Exato. O que eu acho importante para mim pode não ser o que o paciente acha importante para ele. Então, a gente sempre tem que ver se aquele objetivo daquela medicação, né, está alinhado com o objetivo de vida, dos cuidados daquele paciente. Essas horas eu brinco até com os residentes de geriatria, né? Que eu pergunto, quando vocês prescrevem uma dipirona para um paciente de vocês, o quanto você acha que daquela medicação que você fez foi efetiva em uma porcentagem de 0 a 100 para benefício do seu paciente, né? Praticamente todos eles respondem 100%, porque faz para dor de cabeça e melhorou. Ok. E você não está considerando o efeito placebo, muitas vezes, que a medicação traz, tá? Ou até porque, eventualmente, ele pode melhorar a dor de cabeça porque fez uma outra atividade que melhorou. Eu peguei de orelhada, eu não sei se é verdade, mas diz que pelo menos todas as medicações têm 30% de placebo. Sim, é por aí. Né? Tem medicações que tem mais. Tem trabalhos em prevenção de doença, de distúrbio de depressão. Em algumas situações, no pós-operatório de cardiologia, que o efeito placebo do antidepressivo pode chegar a 80%. Olha, então, tem que tomar cuidado realmente. Eu acho que é por aí. E aí, outra... Sabe uma boa? Que é Silimalon. Já fiz paciente. Eu acho que é 100%. Demais. É bom demais, né? Mas dava muito xantinon. Não que você não possa usar esse benefício, né? Entenda, não que você não possa usar o benefício do placebo. A própria americana tem mudado o conceitual em relação a isso aí, mostrando que você pode lançar desse benefício. Placebo, mas não pode você ficar achando que fez uma medicação, foi 100% certeiro, para 100% resolver os problemas do paciente. A gente tem umas medicações na moda, né? Então, aí, eu vou nem falar. Então, continuando aí na linha de raciocínio de como fazer para evitar a polifarmácia, né? A gente já deu aí algumas dicas, revisar sempre as medicações, considerar o tempo de espera para benefício, avaliar se a medicação está alinhada com o objetivo do paciente, né? A outra coisa, avaliar se não existe duplicidade terapêutica. Perfeito. Então, muitas vezes chega lá,
no consultório o paciente usando simvastatina e atorvastatina. Já vi. Omeprazol e pantoprazol. 2 bloqueadores de canais de cálcio. 2 beta-bloqueadores. Então a gente evitar a duplicidade terapêutica. Usando o IECA com o BRA para ir para tratamento de IECA com hipertensão, BRA, que não faz nenhum sentido. Né? Então, evitar a duplicidade terapêutica é isso também. Né? Outra, as instruções que foram passadas estão corretas e o paciente está tomando da forma correta. Poxa, a estatina a gente sabe que talvez à noite ela tenha um efeito melhor. Vou tomar o diurético pela manhã, o antidepressivo de repente pela manhã é melhor, após a refeição, em jejum, ou então está tomando junto com a alimentação o Prolopa. Quantas vezes a gente não já viu? Outra coisa é o paciente tem condições de arcar com o custo daquela medicação. Né? Então, às vezes o paciente está com a situação financeira muito ruim, né? Tá penando para conseguir comprar aquela medicação. Será que o benefício daquela medicação é tamanho que justifique todo esse sacrifício? Né? A gente tem que avaliar isso também. Lembrar que a desprescrição não é uma arte só do geriatra. Né? E a gente pode ter profissionais da saúde básica, da família e das mais diversas especialidades nos ajudando no processo de desprescrição. Até porque a gente vai ter um time. Sim, a gente deve contar para isso. E aí vem a pergunta, né? Se eu não lido com um paciente institucionalizado, se eu não lido com um paciente que tenha tantas comorbidades, já pego um idoso eventualmente ali com menos medicação, quando é que eu tenho que pensar em desprescrever esse paciente? Como conceitual, você pode lembrar do seguinte: ela vai ser bem aplicada quando você fizer a revisão da medicação e encontrar um paciente usando medicações crônicas, medicações que ele está ali 5, 10, 15 anos utilizando. E você revela, né, em relação ao efeito a que foi desejado, a que doença que ela se destinou. Né? Às vezes você pega o paciente que toma um remédio para arritmia, que a arritmia não sabe, perdeu no tempo. O paciente nunca teve nenhuma manifestação e está tomando lá um remédio para arritmia. Essa é uma coisa que eu faço. Usa um anticonvulsivante porque um dia lá atrás teve um episódio que não se sabe nem ao certo se foi uma crise epiléptica e está usando lá até hoje o Gardenal da vida. Sabe o que eu faço? E é terrível, né? Desculpa, porque por causa da interação medicamentosa, você pega um paciente desse, tudo que você fizer para ele, por conta do Gardenal, vai ser aquela coisa assim de efeito colateral que pode aparecer e adaptação pior ainda. Eu tenho uma história e muito convencer o paciente, muitas vezes, que ele não precisa, não tem indicação daquela medicação, que outra pessoa já disse lá 20, 30 anos atrás que ele não poderia, jamais, ele teria que ir até a missa de 7º dia tomando aquela medicação. Desconstruir essa ideia no paciente e na família, olha, é penoso. Não seria pecado você fazer um trial de desprescrição. Você está tomando uma medicação para convulsão que há anos a fio o paciente está utilizando e nunca mais teve nenhuma crise, você pode fazer um trial de desprescrição. Vamos ver aqui se dá certo, né? Agora, eu tive uma história engraçada. Meu avô era médico, né? Ele foi médico em Pesqueira, onde eu nasci. E eu fui trabalhar em Pesqueira, logo que eu me formei, eu fui trabalhar um períodozinho lá. E trabalhei num posto de saúde, que por acaso o nome da rua do posto de saúde era o nome do meu avô, Rodrigo Meira. Aí foi muito legal. Aí um dia chegou uma paciente de 60 anos, e meu avô já morreu faz tempo e tal, e ela chegou, ela tinha 60 anos, e disse... Aí quando eu peguei a prescrição dela, aí tinha lá metildopa. Agora, metildopa não é lá a melhor medicação para... Quem passou para a senhora? Eu disse, não, o médico vem representar, mas quem passou para a senhora isso aqui? Aí ela disse, então foi doutor Meira, meu avô. Eu digo, mas rapaz, 40 anos depois sou eu que vou tirar da senhora. Isso é importantíssimo que Rafa está falando, que eu me lembro muito bem. Aí você vai vendo com o tempo da medicina, os cabelos brancos vão dando alguma estrada nesse sentido. Os primeiros guidelines dos joints para tratamento de hipertensão arterial, quando entraram em doidezima e os BRA, eles defendiam ferrenhamente o diurético e o beta-bloqueador, era uma coisa assim. Era até interessante quando você lia. Você não, essas medicações do IEC e o BRA, na medicina baseada em evidência, na época, não tinham ainda tempo suficiente para ter a confiança do médico. Hoje em dia, quando você vê a evolução, o uso da medicação, a confiança gerada, o conhecimento e o domínio da medicação dos dois enzimas BRA para hipertensão, é o contrário. Você vê eles demonizando hoje em dia o beta-bloqueador, propriamente dito, e alguns pacientes idosos, como o Rafa bem colocou, chegam usando medicações dos joints antigos. Porque ninguém tira. Porque chega e ninguém tem a ousadia de tirar. E é como eu disse, desconstruir isso é difícil. Mas tem algumas batalhas que a gente deve realmente travar na geriatria. E aí, vamos lá, desprescrição. Quando fazer? Então, vamos entrar então agora em desprescrição. Então, é a casadinha, né? Polifarmácia, desprescrição. A gente tem que sempre começar a falar de desprescrição.
Eu acho muito bom, isso é uma das partes que eu mais gosto. Quando o paciente chega para mim, eu pego aquela lista de remédios e eu digo, rapaz, o que é que eu vou tirar aqui? Eu chego assim de prazer, sabe? Sabe quando você vai tirar uma espinha que você tem vontade? É assim, eu vou tirar esse negócio daqui. Então, você dá uma olhadinha lá e vê se tem coisas que não tem evidência de que são benéficas. É onde eu vou. Olha, esse limalon aqui já não... esse zinco aqui talvez não esteja muito adequado. Vamos pensar. Vejo coisas que eu possa reduzir a dose. Essa dose aqui está mais alta do que poderia. Talvez você possa de uma dosezinha menor. Não tem um porquê chegar aqui tão... Até porque benefícios foram conseguidos e passam a implantar além do que o objetivo. De repente, que a gente exato, quer, já passou. né? Aí eu vejo aqui, olha, essa prescrição aqui é desnecessária. Você, por exemplo, a ESP, a prevenção primária, cada vez mais a gente desprescreve, né? A atorvastatina, às vezes o paciente está ali com um bom, você talvez não esteja precisando. Às vezes uma levotiroxina que começou ali com 6 de TSH para um paciente idoso que você estava querendo fazer. Hipotireoidismo subclínico sem indicação formal de... Exato. Eu vivi isso que você está falando exatamente hoje, Rafa. No consultório e com os residentes, e ele, um deles comentou, mostrou o Dr. Eduardo para aqui. O LDL do paciente, que era do colesterol do tratamento com atorvastatina, estava em 49. Eita. Você não precisa ter tão... E eventualmente ele está ganhando justamente um pouco mais do efeito colateral da medicação do que ele iria se beneficiar. E a gente reduziu essa dose pela metade. Ele estava com 40, foi para 20, até questão de custo. Exato. Né? Ao trocar medicações por outras mais seguras também a gente pode fazer. Uma outra exemplo de desprescrição que a gente faz muito na prática, alguns você já colocou aí, aspirina na prevenção primária, né? Eu pego muito paciente, por exemplo, usando alopurinol para hiperuricemia sintomática. Aquele Mas paciente, Deus está vendo. Aquele paciente que nunca teve uma crise gotosa, né? Não tem indicação formal de tratar com alopurinol, é uma oportunidade boa da gente desprescrever. Polivitamínicos, quantos pacientes chegam para a gente com uma boa alimentação, né? Alimentação balanceada, utilizando polivitamínicos, porque tem a ideia equivocada de que polivitamínico vai fazer bem e vai reduzir a ocorrência de algumas doenças. A gente sabe. Tem gente que fica bravo, viu, quando tira? Tem gente que fica bravo. Mas é uma excelente... Hoje eu vou cheio de dedo. É uma excelente oportunidade. Outra oportunidade de desprescrever inibidor de bomba de prótons. É bom, né? é bom. Utilizado por tempo prolongado, a gente sabe que tem seus efeitos, redução da absorção de vitamina B12, alguns trabalhos mostrando aumento do risco de osteoporose e fraturas, né? Colite pseudomembranosa. Alguns, aí é uma grande discussão se aumenta ou não o risco de demência, mas não vamos entrar nesse mérito, mas é uma oportunidade a gente também tentar desprescrever inibidor de bomba. Só lembrando assim, por exemplo, né, puxando um pouco o gancho do que o Gomes falou, no inibidor de bomba de prótons, quando é que você vai, talvez não desprescrever, né? Quando você vai considerar não desprescrever o paciente, quando o paciente tiver uma razão forte para continuar o tratamento. Quais são esses pacientes? O paciente com esôfago de Barrett, o paciente uso crônico de anti-inflamatório não hormonal. Isso, tá lá usando um AS para prevenção secundária, ele vai ter que... Né? A esofagite severa, já tem história de esofagite severa, então você pode manter o IBP, história de sangramento ou ulceração do trato gastrointestinal, em alguns pacientes que têm uma idade avançada com uso de anticoagulante ou corticosteroide. Então, você vê que a lista é bem pequenininha daquele que você manteria por uma indicação precisa, mais a lista maior é da desprescrição. E tem um site, né, que mostra isso bem, que é o MedStopper, é um site canadense. Fantástico, fantástico. Foi talvez uma das maiores descobertas nos últimos tempos. Anotem aí, pessoal, que está nos ouvindo, MedStopper. Isso. Olha a frase que a gente falou. Começar uma medicação Então, esse MedStopper, ele é tão fantástico, pessoal, que ele coloca lá. Primeiro, ele começa perguntando: o seu paciente é frágil ou não é frágil? A primeira pergunta que ele... Tá com dúvida? Aí ele ainda faz um link para algumas escalas de fragilidade. Top, né? A partir daí, o segundo passo é você colocar no MedStopper o nome da medicação, ou o nome comercial ou o nome da substância. E o terceiro passo é para qual é a indicação daquela medicação. Então, por exemplo, se você bota lá aspirina, ele coloca lá as opções. É para prevenção primária, nunca teve nada, é como anti-inflamatório, enfim. E aí você coloca lá e ele vai dando, ele coloca uma cor para cada
grau de prioridade de desprescrição. Então, quando ele coloca lá bandeira vermelha, é uma medicação de alta prioridade para desprescrição. Até a bandeira verde, ele vai bandeira vermelha, bandeira laranja, amarela, até a verde, que é a menor prioridade para desprescrição. E aí ele coloca ainda do lado se aquela medicação tem uma boa chance de melhorar sintomas. Numa outra coluna do lado, ele coloca se há uma chance ou não de reduzir eventos futuros, doenças futuras, né? E ele coloca lá uma carinha triste, carinha feliz, uma carinha mais ou menos, né? Seguindo adiante, ele coloca uma outra coluna de pode causar dano, may cause harm, né? Na outra coluna, aí, fantástico, abordagem sugerida para desmame. Ele dá uma sugestão de como desmame. Né? Então você coloca lá lorazepam, né? Para que finalidade? Para insônia. Ele dá uma sugestão muito bom. de como desprescrever. Na coluna subsequente, ele coloca os possíveis sintomas que podem surgir com o desmame ou com a suspensão, ou seja, os sintomas de abstinência. E por último, se aquela medicação está ou não inserida nos critérios de Beers ou nos critérios STOP, né? De medicações potencialmente inapropriadas. Então, anotem aí, MedStopper, vou dizer para você, MedStopper com 2 P's, .com. Bom, mas aí vamos lá, Gomes. Eu estou lá no UBS, eu não tenho acesso à internet, né? Eventualmente a gente sabe que tem a realidade muito dos profissionais que estão, por exemplo, no Saúde da Família ou no Mais Médicos, nos programas que estão aí pelo interior. E aí eu não tenho acesso a MedStop. Mas então quais seriam essas medicações que a gente tem que ter um highlight, uma bandeira amarela para pensar em suspender? Eu já disse algumas aqui, né? Já falou da aspirina na prevenção primária de eventos cardiovasculares. Você falou muito bem do IBP, né? Inibidor de bomba de próton. Lembrar também do uso crônico de anti-inflamatórios sem indicação precisa. Isso. Né? Tem algumas medicações que eu digo que o geriatra ama odiar. Né? Essa frase. E tem medicações que o geriatra ama odiar, como por exemplo, benzodiazepínicos, talvez seja ali um dos top 3. Né? Os hipnóticos não benzo, né? Os drogas Zs, né? Os agonistas de receptores benzodiazepínicos, não benzodiazepínicos, Zolpidem, Zolpiclona, anti-inflamatórios, já foi dito aqui, as medicações com efeitos anticolinérgicos, né? Existem várias medicações com efeitos anticolinérgicos. Mas se usa muito por uma questão até de acesso, facilidade dos postos de saúde, as medicações antihistamínicas de primeira geração. Né? Os antihistamínicos, né? O Ixizine, a Polaramine, que são muito utilizados muitas vezes. Nos Estados Unidos é ainda mais comum do que aqui. Algumas vezes utilizados até para insônia, de forma absolutamente equivocada. Né? Cada vez mais a gente vê que não é bom tratar insônia com remédio. Né? Nem álcool, viu? Que as pessoas usam, mas ele tira das fases do sono REM de repouso mais profundo. É um sono, apesar da pessoa dormir, não dorme bem. Eu tinha um paciente que ele tomava uma garrafa de vinho para dormir. Então, são medicações que o geriatra ama odiar: anti-inflamatório, hipnóticos benzo ou não benzo, anticolinérgico, as medicações sulfonilureia de elongação, sulfonilureia de primeira geração, né? Risco grande de hipoglicemia no idoso. Essa eu adoro tirar. E além de causar muita hipoglicemia no idoso, não reduz risco de eventos cardiovasculares. Isso em terapia intensiva em paciente idoso frágil ou que não tem indicação mais por a questão de temporalidade, tempo de benefício da medicação. Isso. Quanto mais frágil for o paciente, provavelmente maior é a necessidade de você desprescrever drogas desse paciente. A verdade é essa. Exato. Bom, então a gente falou aí, sim, a gente está falando de polifarmácia, a gente não pode deixar de falar de interação medicamentosa, né? Se tem uma coisa que cada vez mais eu tenho inserido na minha prática, é a avaliação de possíveis interações medicamentosas. Porque existem interações medicamentosas clássicas que todo mundo sabe, mas boa parte das interações medicamentosas a gente não faz ideia de que pode acontecer. Daí porque, de forma sistemática, eu tenho procurado, a cada consulta, fazer a avaliação de interação medicamentosa. Existem alguns sites que eu normalmente sugiro para o pessoal. Eu uso muito o aplicativo do Medscape. Lá dentro tem o Drug Interaction Checker. Esse é muito bom e é o mais famoso. Agora eu vou te dar uma dica ainda melhor, que é o seguinte: tem em alguns
desses aplicativos de prontuário eletrônico, dentro mesmo dele, na prescrição, na hora que a gente coloca lá, ele começa a fazer lá a listagem. É muito legal e ele já dá a dica. Eu uso muito também o LexComp do UpToDate, é outra dica interessante. Mas e tem cada interação medicamentosa que eu me surpreendo. Quando eu vejo, vou botar aqui, mas acho que não tem nenhuma interação medicamentosa. Quando vai lá, tá lá. Perigosa interação medicamentosa. Então, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio com claritromicina. Vocês sabiam dessa? Essa eu não sabia, não. Bloqueador de canal de cálcio com claritromicina. Risco grande de hipotensão arterial e choque. Linezolida aí. Linezolida e antidepressivos, inibidor de recaptação de serotonina, aumenta a chance de síndrome de serotoninérgica. Né? Então, opioides com antidepressivos também aumenta risco de síndrome de serotoninérgica. Ontem mesmo eu estava passando visita lá no Hospital das Clínicas com o pessoal da clínica médica. A gente teve um caso de um paciente que desenvolveu síndrome de serotoninérgica, estava utilizando o inibidor dual, né? Um inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, usando o opioide, utilizando outras medicações, e ele fez um quadro de síndrome de serotoninérgica. Então, interação medicamentosa é algo que a gente não sabe definitivamente, nós não sabemos, não tem como a gente decorar não dá pra saber. Tudo. E quanto maior é a polifarmácia do paciente, maior a chance de interação medicamentosa. Aí eu queria só fazer um conceitual de enxugar um pouquinho a ideia de como é que seria esse processo da desprescrição. Que a gente poderia distribuir em 3 passos. Né? O primeiro, a gente rever os conceitos objetivos, que a gente falou tudo aqui amplamente, essa é só uma revisão para a gente encaixar bem. Então, primeiro, rever conceitos e objetivos das medicações. O segundo, você identifica e desprescreve aquela medicação que a gente já bem pontuou aqui vários exemplos. E o terceiro, não menos importante, que é você planejar com o paciente, com pessoas que estão ao redor desse paciente, a equipe multi. Não adianta nada você prescrever um remédio cardiológico e, eventualmente, o cardiologista voltar à medicação. Isso tem que ter uma combinação. Perfeito. Tem que estar muito alinhado. E aí é um trabalho que muitas vezes cabe ao geriatra, né? Ou a quem é o responsável, quem é o maestro da orquestra, né? Exato. Sair entrando em contato com os demais médicos assistentes do paciente, porque não espere que o paciente vai lembrar de falar isso para o outro colega, não vai lembrar, não vai saber dizer por que você está sugerindo. Perfeito. Então, muitas vezes, ou eu faço uma cartinha por escrito, ou eu, quando é uma pessoa que eu tenho mais contato, na mesma hora eu ligo, mando mensagem, mando mensagem, olha, fulano, tudo bem, olha, eu avaliei a nossa paciente, dona fulana, nossa paciente em comum, eu estou um pouco preocupado com a prescrição dessa medicação por tais e tais razões. O que é que você acha? Concordaria em suspender ou reduzir? Né? Eu faço isso direto. Acho que na era da tecnologia não justifica esse tipo de, não fazer esse tipo de WhatsApp comunicação. É fantástico, você pega ali 2 minutinhos. Então, revendo. Primeiro, rever conceito objetivo. Segundo, identificar e desprescrever. E o terceiro, planejar, implementar e monitorar. Isso. Também você avaliar depois. Top. O retorno dessa carta que você fez da avaliação que você compartilhou, da mensagem que foi enviada. E esse planejamento eu acho fantástico, porque às vezes a gente coloca e não programa a retirada. E muitas vezes a gente faz. Eu tento fazer isso com todas as medicações que são potencialmente retiráveis um dia. Por exemplo, o antidepressivo. Poxa, às vezes a gente começa só o antidepressivo e esquece de pensar em tirar. Mas normalmente eu converso com o paciente, olha, isso é uma medicação que a gente vai passar um bom tempo, de repente vai ser 1 ano, 6 meses. Pode ser que fique para sempre, que fique mais, mas pode ser que não. Pode ser que a gente possa tirar um dia. Então ele já está preparado na alma dele que um dia pode ser que saia, sabe? Porque tem gente que fica dependente da medicação. Quando você coloca um antihipertensivo, normalmente você tende a deixar ele por muito mais tempo. Um remédio para diabetes você vai querer deixar muito mais tempo. Mas, por exemplo, um antipsicótico para um paciente com demência, a gente sabe que a gente tem ali 12 semanas para tentar controlar e tentar tirar. Ele aumenta a mortalidade, ele aumenta o desfecho negativo. Então é uma medicação que eu coloco, mas já digo, a gente vai tentar tirar. Estou colocando com pesar no meu coração. Às vezes eu digo isso, mas é porque está precisando. Depois a gente vai e tira. Tem que tentar tirar. Nessa parte do processo de desprescrição, a gente não pode esquecer dos efeitos adversos da retirada da medicação. Isso. A síndrome da retirada, né? Sim. Ou síndrome da abstinência. Então, a gente precisa saber quando desmamar, Então, né? é importantíssimo, tá, pessoal? Atentem para as medicações que são imprescindíveis de serem desmamadas, ou seja, você reduzir de forma gradual, lentamente, antes de suspender, né? Que medicações são essas, tá, pessoal? Então, assim, alguns exemplos de medicações que a gente precisa tentar retirar. E alguns, tenho certeza que muitos não sabem, né? Porque tem alguns que eu só soube na hora de fazer a revisão aqui para esse podcast, tá? Então, medicações que classicamente precisam de desmame. Corticoide, se utilizado por mais de 3 semanas, tá? Você precisa desmamar.
Tá? Benzodiazepínicos e hipnóticos sedativos não benzo. Você precisa planejar um desmame. A gente vai falar daqui a pouquinho, né, sobre desmame de benzodiazepínicos à parte. Tá? Medicações antipsicóticas também precisam ser retiradas de forma lenta e gradual. Tá? Você falou agora há pouco dos antipsicóticos para o transtorno comportamental na demência. Tem que ser criterioso para introduzir, mas se uma vez for introduzido, tem que retirar paulatinamente. Falando de demência, os anticolinesteráticos e a memantina precisam, se forem retirados, serem desmamados, serem retirados de forma gradual. Anticonvulsivantes, a gente falou aqui da idosa que usava Gardenal. Até se for prescrito inapropriadamente. Isso. Se você tem lá um paciente nunca teve crise convulsiva por algum raio de razão, tem que ser retirado. Tem que ser desmamado, porque ele pode dar crise convulsiva até quem não tem nada. Antidepressivos. A maior parte das classes dos antidepressivos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os duais inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, os tricíclicos, precisam ser retirados de forma gradual também. E tem um sitezinho que mostra que ele, por exemplo, para você trocar de um antidepressivo para outro, ou para você trocar de um antipsicótico para outro, o switch, né? O antidepressant switching, o switching antidepressant, na verdade, e switching antipsychotics. Só que ele mostra um desmame de um e o início do outro. Então, às vezes eu quero desmamar e tirar, eu entro lá no site e digo, poxa, como é que eu vou fazer? Aí eu dou uma olhadinha lá. Ó, se for esse talopram, eu baixo até tal, aí depois eu suspendo, sabe? E assim como o antipsicótico. Os próprios inibidores de bomba de prótons, você vai retirar, não tem indicação de manter, tem indicação de tentar desprescrever, você tem que desprescrever também gradualmente. Se você retirar rapidamente, o paciente pode ter sintomas dispépticos. Inibidor de bomba de prótons? Acho que isso não sabe. Inibidor de bomba de prótons precisa ser desmamado. E outra coisa, vocês sabiam, essa eu aprendi agora, recentemente. Alguns antihipertensivos têm que ser desmamados gradualmente. Principalmente o antihipertensivo de ação central, certo? Clonidina, por exemplo. As medicações anti-anginosas, como os bloqueadores canais de cálcio, anti-anginosos, diltiazem, verapamil, você não pode tirar abruptamente, e beta-bloqueadores. Então, o paciente está usando beta-bloqueador como droga anti-anginosa ou para insuficiência cardíaca, você precisa desmamar, da taquicardia reflexa, né? Ou então hipertensão rebote. Assim como norma geral, mais uma vez, né, ajudando. Lógico, essa lista ela é fundamental, fantástica, tem que estar na cabeça da gente, não tem a menor dúvida. Mas aí pode acontecer você esquecer, e aí? Né? Nessa situação, como é que você faz? Então, se você tiver na dúvida, reduz a dose, vai desmamando a medicação. Né? Você vai na frente do paciente, não lembra daquela lista por algum motivo qualquer, ou faz muito tempo que leu, ou está cansado, aí você faz o desmame da medicação. É menos lesivo do que avorar-se e já tirar a medicação se você está na dúvida. Eu criei uma regra, que é o seguinte: se mexe com juízo, desmama. Mexeu com o juízo, desmama, que é melhor. Então, na maioria das vezes, isso está certo. A gente falou aqui, só aqui da listinha que eu falei. Memantina e anticolinesteráticos. Benzo e sedativos não benzo. Antidepressivos. Antipsicóticos. A gente falou de praticamente todos aqui de psicotrópicos. Mexeu com o juízo. Então, lembrar, se na dúvida, desmame. A segunda é que a desprescrição não é uma regra sine qua non, uma coisa em última instância que você não possa fazer uma reversibilidade do processo de desprescrição. Ela é um trial. Você vai fazer uma tentativa de desprescrever aquele paciente. Isso é bom combinar. Você tem que estar muito perto do seu paciente para isso, né? Você tem que alertar. Vê, tá muita coisa aqui. Isso aqui pode ter efeito colateral. Vamos tentar tirar. Chama o paciente junto para o cuidado, sabe? Ele tá ali participando. Nosso objetivo é melhorar. E de repente, são aqueles 5 minutinhos a mais da consulta que vale a pena. Que vale a pena. Né? Você chama o paciente para o seu time, entendeu? É um time só. E é importante alertar, olha, na retirada desta medicação, pode acontecer algum sintoma, pode eventualmente acontecer isso ou aquilo outro. Perfeito. É importante a gente saber. Tem até um trabalho interessante que ele mostra que as pessoas que têm conhecimento dos efeitos colaterais das medicações tendem a ter mais os efeitos colaterais. Aqui é o contrário. Né? Aqui é o contrário. Então, se você não informar o paciente, vai ser um ponto falho para o seu processo de desprescrição. Então, tem que informar a família e o paciente. E deixar, Gomes, um canal de comunicação para que ele possa ter acessibilidade para informar para você ir tateando esse trajeto. Só exemplos de retirada, né? Paciente que faz delírio com retirada rápida de benzodiazepínico. Como é que a gente tira benzo?
Tá? Então, como é que a gente deve fazer a retirada de benzos? A gente, muitas vezes, geriatra, como eu disse, ama odiar benzodiazepínico, mas você tem que ter calma nesse processo. Né? E muitas vezes, eu chego no consultório e recebo paciente usando benzodiazepínica há muito tempo. Quando eu vou propor um desmame, não tire não, porque eu não consigo. Eu não consigo porque já tentaram tirar antes e eu me dei super mal. Então essa medicação, doutor, por favor, não tire. Aí que você vai ter que... São aqueles 5 minutinhos a mais da consulta, né? Olha, como é que foi esse desmame? Como é que foi? Foi devagar? Foi retirado lentamente? Então o objetivo de você deve tentar reduzir um benzodiazepínico de forma muito lentamente. Existem vários protocolos, esquemas que são colocados aí na literatura, mas eu costumo seguir a seguinte recomendação. Se você utilizou o benzo durante mais de 3 a 4 semanas, você precisa desmamar, tá? Você deve começar fazendo um desmame de pelo menos, no máximo 25% da dose a cada semana. Certo? Você pode fazer até máximo, menos, né? até 10%, você pode fazer 10%, mas o que se recomenda é que você não deve tirar mais do que 25% da dose em uma semana. E aí você vai prosseguindo. Se o paciente com esse desmame de 25% não saiu bem, você volta para a última dose que ele estava e tenta um novo desmame numa velocidade menor, tirando 10% a cada semana, certo? E daí vai. Então, é sempre importante você... fazer um plano de retirada dessa medicação e dizer ao paciente que por não ter dado certo no passado não quer dizer que não vai dar certo agora. Exato. Então, retirar até no máximo 25% por semana. Eu gosto de, quando o paciente está muito junto a mim, a gente está bem determinado e a gente chegou à conclusão que realmente aquilo ali não é legal, eu digo, vamos lá, agora ele tem o poder de reversibilidade. Porque a partir do momento que eu digo assim, eu não vou mais prescrever e ele não tem mais a receitinha azul e tal, isso gera uma ansiedade. E quase que uma falta daquela medicação passa a ser muito mais danosa. Então, tá aqui sua receitinha. A gente vai agora tentar modificar o seu esquema. Não estou querendo dizer que a gente vai fazer. Mas vamos tentar, de repente, mudar para um outro plano. E uma das coisas que eu gosto de fazer é transformar em apresentação líquida, em gotas. Então, eu chamo ali, sei lá, talvez a alprazolam em gotas, o clonazepam em gotas, né? Na verdade. Então, o que a gente faz? Uma gotinha por semana. Ele está fazendo 15 gotas. Toda semana a gente diminui a gotinha. Se tiver aquela semana que ficou pior e você achou que teve mais dificuldade, mantém mais uma semaninha e depois aí diminui. Isso. Tá? E aí, lembrar o paciente, Rafa, interessante você estar dizendo, ele estava com 15 gotas. Quando chegou em 7 gotas, ele se deu mal, ele passou a não dormir. Ele volta para as 15 gotas. Não, ele volta para 8 gotas. Não estava bom com 8 gotas? Volta para 8 gotas. Então... Isso aí já foi bom, né? Porque você já conseguiu reduzir dose. Já é bom. Algumas técnicas que ajudam nessa hora, né? Você pode ter um comprimido que você não consiga partir. E aí você faz dia sim, dia não. Vai reduzindo. Ou segue a formulação farmacêutica. Se a medicação tem de 24, 16, 8, você vai justamente reduzindo de 24 para 16, 16 para 8 e até retirar a medicação do paciente. Mas se não der para partir para fazer e ainda está nessa programação, deixa dia sim, dia não. Então é isso. Eu acho que vamos caminhando. Eu acho que a gente já abordou muita coisa, né? Obviamente que é um tema que a gente poderia aqui... E a gente gosta, né? A gente gosta de falar disso, a gente ia se empolgar, passar a tarde toda aqui gravando esse podcast. Mas a gente 30 minutos, acho que já está mais aqui. Eu só queria chamar a atenção para um site canadense que a gente estava comentando aqui. Ele sobre o site canadense, viu? que é o theprescribing.org. A gente terminou colocando aqui na tela, mas vai sair lá no Instagram o link, em que ele tem praticamente vários algoritmos para descrever prescrição de indor de próton, dos antipsicóticos, dos antihiperglicêmicos, benzodiazepínicos e tudo que a gente falou. Cada um deles tem um algoritmozinho dizendo como é que faz, como é que ele... Bem bonitinho. Perfeito. Então, Rafa, resuma aí algumas take-home mensagens para levar para casa, para guardar para a vida. Eu gosto do teu inglês. Vamos lá. Então, algumas mensagens. Eu separei aqui algumas. Tenha em mente alterações fisiológicas do idoso, como eu falei. Hoje você tem 90 anos, mas é a primeira vez, você antes tinha menos. Antes de prescrever, pondere a indicação. Realmente aquilo ali é bom, é benéfico? Quais são os efeitos colaterais? Vai ter interação medicamentosa potencial com outra coisa que você faz? Comece com baixas doses. Start slow, go slow. But go, né? But go. Não inicie 2 doses de efeitos neurológicos ao mesmo tempo. Essa aqui é uma frase que ele fala muito e é muito, muito forte. Então, poxa, se você começa 2 coisas que vão mexer no juízo, calma, vamos fazer uma pra gente ver se dá certo, vamos progredir a dose, depois a gente faz pra outra. Então, desprescreva quando a condição clínica modificar. Então, se a nova condição mudou, poxa,
pausa. Vamos Então, ver se a gente cada consegue novo virar. internamento, nova hospitalização do paciente, nova crise do paciente, opa, é hora de rever. Aí, se o plano estava certo, rever a rota, né? Isso, e uma coisa, ó, não é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa fazer. A gente tem que bater no peito e dizer, eu vou tirar. Eu vou... Porque é comum o paciente negar logo de cara a mexa ideia não, da doutor, deficiência. Não mexa não, É. não mexa não. Mas a gente tem que educar os pacientes e os seus familiares sobre a importância da desprescrição. Muito bom. Ok. Bom, acho que era isso. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse novo episódio do podcast. A gente tava com saudade aqui desse, Eu gosto muito. desse formato aqui de conteúdo. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no nosso canal no YouTube. Compartilhem, tá? E lembrando que tem novidade aí na área, né, pessoal? Opa. Logo em breve, anote aí, daqui a algumas semanas, provavelmente em setembro, lançaremos o nosso primeiro curso aqui do Envelhecer com Saúde. Tá ficando, Top. eu vou dar uns spoilers aqui, tá ficando top. Top. Aquele material, aquele conteúdo que eu gostaria de há 10, 15 anos atrás, quando eu estava engateando na geriatria, ter aprendido com esse conteúdo. É verdade. Tá Muito ficando bom. massa. Então é isso. Vamos lá, pessoal. Um forte abraço. Um abraço, pessoal. Até mais.